início ao projeto Gotas de Conhecimento do Ministério Gileade de Ensino e Doutrina. Nós vamos começar falando sobre Carnaval. Carnaval é uma das principais manifestações culturais no Brasil e é realizado em todo o território nacional, ora no mês de fevereiro, ora no mês de março. Pode um cristão participar do Carnaval? Vamos entender o que é o Carnaval? Da onde que surgiu essa festa? Será que o Carnaval confirma ou nega a fé cristã? Vem comigo! O Carnaval é uma festa de origem não cristã, ou seja, é uma festa pagã que perambulou por diferentes culturas como resultado do sincretismo cultural. Sincretismo é o agrupamento, a fusão, a aglutinação de diferentes ensinamentos que resultam em uma coisa nova, mas mantendo as características base dos costumes originários. O Carnaval, por exemplo, é resultado do sincretismo de costumes de diferentes culturas, como a egípcia, a babilônica, a grega, a romana, por aí vai. E as características fundamentais que foram preservadas ao longo de todas essas culturas são os excessos, os delírios e a inversão de papéis. Dizem que os egípcios foram os primeiros a realizar concentrações carnavalescas. Essas festas eram dedicadas aos deuses Ísis e Apis. Lá, as fantasias e as máscaras permitiam que todos participassem da festa sem distinção de classe social. Quando Alexandre o Grande derrotou a Babilônia, conquistou o Egito, a Grécia também passou a adotar esse festival. Lá na Grécia, as festas eram dedicadas ao deus Baco, o deus do vinho, e essas festas eram chamadas de bacanais. Nos bacanais, as prostitutas se vestiam de virgens, os homens se vestiam de mulheres e eles bebiam e comiam sem parar, totalmente entregues à libertinagem. Até que chegou o Império Romano e dominou o mundo. E o que aconteceu? O Império Romano se apropriou de todos os deuses das nações que ele conquistou. O costume romano era realizar o sincretismo entre a sua cultura e parte da cultura dos povos que ele conquistava. Quando o Império Romano se apropriava de uma nação, ele também se apropriava dos deuses dessa nação. E ele se apropriava também das festas que eram celebradas a esses deuses. Assim, os romanos se apropriaram tanto das festividades egípcias quanto das festividades gregas. E embolou foi tudo. Lá em Roma, quando era dezembro, celebravam-se as Saturnálias. E em fevereiro, as Lupercálias, com tudo que um bacanal grego tinha direito: bebedeira, libertinagem e inversão de papéis. Nas comemorações romanas, havia carros alegóricos no formato de navio que carregavam homens e mulheres nus em desfiles pelas ruas. Esses carros eram chamados de carrum navalis, carro naval em latim. Para alguns pesquisadores, é daí que vem a palavra carnaval. Aí chegou o cristianismo e dominou o Império Romano. Ou será que foi o Império Romano que dominou o cristianismo? Lembrei de um meme. Não! Socorro! Shrek! Shrek! Não, Shrek! tudo bem. O que fez com a princesa? Sou eu a princesa. Sou eu, neste corpo. Oh, meu Deus, você comeu a princesa! Acho que o Império Romano engoliu o cristianismo. A cristianização do grande e poderoso Império Romano foi marcada por uma coisa chamada sincretismo religioso. Lembra? A gente já falou disso.
A doutrina cristã se aglutinou com a doutrina romana e virou tudo uma boleira. Um exemplo desse sincretismo é que a igreja cristã, no intuito de promover a conversão dos pagãos, resolveu tolerar as festas deles, que eles tinham o costume de celebrar todo ano. A igreja cristã inventou então um jeitinho romano de agasalhar santidade e pecado no mesmo balaio, para não perder nenhuma alma para este mundo tenebroso. A igreja buscou a conversão do povo às custas da quebra de princípios, de fundamentos estabelecidos pela palavra de Deus. Foi assim que a igreja cristã sacrificou os princípios da palavra de Deus com a justificativa nobre de arrebanhar os perdidos. Não olhe demoradamente para o vinho, observando, quando ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa, pica como uma víbora. Você terá alucinações, dirá coisas sem sentido, ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti. Nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Provérbios capítulo 23, verso 31 ao 35. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Provérbios capítulo 23, do verso 29 ao 30. O vinho produz zombadores. O álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Provérbios 20, verso 1. E o que é que o carnaval nos oferece? Bebedeiras, glutonaria, adultérios, prostituições, fornicação, obras da carne. A carne, o mais maquiavélico inimigo do cristão. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. A Bíblia diz para nós fugirmos da carne, porque nós não temos força contra ela. Nós não podemos tolerá-la, nós temos que matá-la. Não tem espaço para negociação aqui. Mas a igreja cristã, recém-casada com o Império Romano, fez o quê? Ela abriu mão de seus princípios, de seus valores, em prol de um bem maior: aumentar o numerário do rebanho. Com o objetivo de converter os pagãos, a igreja fez uso de uma sabedoria que não vem do céu. Entender esse entrelaçamento entre os festivais pagãos e a cultura cristã é essencial para a gente entender o significado do carnaval. Porque foi a partir desse sincretismo que o carnaval passou a ser praticado entre os cristãos ao longo de toda a Idade Média. Os festivais pagãos só poderiam ser celebrados até o início da quaresma. Como a quaresma tem início 40 dias antes da Páscoa cristã, os 3 dias antecedentes à quaresma seriam um adeus à carne. Vocês entenderam? Por quê? Porque a quaresma é o período de 40 dias em que o cristão medieval se abstinha dos prazeres da carne como preparação para a Páscoa. E o adeus à carne seria os últimos dias livres antes das restrições da quaresma. Carnavale significa literalmente dizer bye-bye para a carne em latim. Ou carnes levale, que significa retirar a carne, uma referência aos últimos dias antes da retirada da carne por meio do jejum da quaresma. O raciocínio era este: já que a gente vai passar 40 dias em jejum e abstenção de tudo quanto é prazer da carne, então nesses últimos 3 dias antes da quaresma nós vamos à forra. Então, durante o carnaval, os cristãos medievais se entregavam aos prazeres carnais com força total, para em seguida iniciarem o jejum da quaresma. Em 590 d.C., a Igreja Católica reconheceu oficialmente
a festa pagã do carnaval, passando a programá-la no seu calendário. O domingo de carnaval cai sempre no 7º domingo que antecede o domingo de Páscoa. Dessa forma, o carnaval passou a acontecer em caráter oficial. Então foi assim, entre cercas e limites religiosos, que os cristãos celebram o carnaval desde a Idade Média até a época moderna. Os cristãos. Com a expansão do cristianismo pela Europa, o carnaval foi junto com os navios pelo mundo afora, cada país criando a sua própria versão da folia. Entre os séculos 16 e 17, os portugueses trouxeram para o Brasil colônia o carnaval, que na época era chamado de entrudo. Entrudo significa entrada, que significa a entrada do período de caristia da quaresma. Entrudos eram 3 dias de brincadeira popular que antecediam a quarta-feira de cinzas, praticada pelos escravos e pelas camadas populares, né? As ruas eram tomadas de pessoas fantasiadas que pintavam o rosto de farinha e saíam jogando farinha em todo mundo. Jogavam água, farinha, bolinha de cera, lama, lixo. Deve ser daí que vieram as serpentinas. Durante 3 séculos, o que teve no Brasil foi entrudo, o precursor do carnaval de rua. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil no século XIX, é que chegaram as carruagens enfeitadas, as máscaras, as fantasias chiques vindas de Paris. A elite brasileira passou a realizar bailes privados e os pobres faziam entrudos no meio da rua. Essa galera toda, todo mundo cristão, católico, apostólico, romano. O carnaval brasileiro é a maior festa popular do mundo. Ela atrai turistas de todos os continentes. Uma festa cara, disputada, onde os excessos são a regra e a sobriedade a exceção. Álcool, drogas, promiscuidade. Uma festa que termina em cinzas. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 8. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Porque o que planta na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que planta no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Gálatas, capítulo 6, verso 8. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos, capítulo 8, verso 13. Olha, se você é cristão de verdade, se você é um cristão bíblico, que crê e confia na palavra que sai da boca de Deus, se você crê no que está escrito, se você pauta a sua vida cristã somente pelas escrituras sagradas, se você realmente quer dar glória a Deus, diga adeus à carne. Fuja do carnaval. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, a tua palavra nos diz que o teu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E nós te pedimos, Deus, dá-nos conhecimento da tua palavra, dá-nos conhecimento do alto, dá a nós a sabedoria que vem do céu e não das trevas. Nós não precisamos de sabedoria diabólica, nós precisamos de sabedoria do Senhor. Que nós possamos tomar decisões sóbrias, que nós possamos de fato nos abster da carne e não fingir uma fé meramente religiosa. Que nós possamos ser fiéis em todos os nossos caminhos, dar-nos a força que nós não temos. Eis aqui a nossa decisão. Nós queremos ser fiéis a Ti e agradar a Ti, somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Tu és o maior.